Olá, leitores de ficção cristã! Sejam bem-vindos de volta a este canal maravilhoso, onde a gente só fala de ficção cristã. E esse é um vídeo, a parte 2. Então, a gente já teve uma conversa aqui antes sobre como começamos, como chegamos até uma editora. E agora estou aqui com a Thaís de novo. Oi, gente, prazer estar aqui e conversar com vocês. A gente vai falar hoje aqui nesse vídeo um pouquinho vai dar dicas, né? Fala o que funciona com a gente, o que a gente tem aprendido ao longo dessa trajetória, dessa caminhada, né, de escrita, que já faz um bom tempinho, né, que nós estamos nessa caminhada. 13 anos. 13 anos. Eu comecei a escrever desde muito nova, né, mas assim, oficialmente, acho que 2014, 2013, por aí. Bem pertinho. Eu também comecei a escrever com regularidade, assim, em 2012. Histórias, eu acho que foi um movimento que Deus levantou aí na mesma época. Despertando várias garotas. E no vídeo anterior, né, então a gente já falou um pouquinho sobre nossas histórias, né, sobre como foi que a gente iniciou nessa caminhada. E Thaís, eu quero que você me diga assim, o que funciona pra você na hora de escrever? Você tem uma rotina? Você tem alguma coisa que você precisa fazer? Tipo, colocar uma musiquinha? Ritualzinho. Hoje eu tenho. E aí, hoje, como assim, é que é? Eu tento escrever todos os dias, né? De segunda a sexta, meu trabalho mesmo. Hoje eu vivo pra escrita. Então eu consigo escrever todos os dias. Aí eu sempre tento escrever um pouco pela manhã, à tarde. E pra mim, eu gosto de criar um ambiente. Então, uma playlist, um ambiente mais calmo, né? Às vezes eu acendo uma velinha cheirosinha. E aí eu tenho os meus hábitos. Por exemplo, para cada livro, eu sou a garota da organização. Então eu tenho a minha pastinha lá no Notion, né, de planejamento de escrita. Você usa Notion. Aí eu tenho a pastinha do livro, tenho a pastinha no Pinterest. Então eu sempre consulto todos esses materiais que vão ali me auxiliando durante a escrita. Um pouquinho da minha rotina é assim. Você usa o Pinterest também com imagens? Sim, assim? eu sempre monto uma pasta com cenas, né, ideias de lugares, às vezes pessoas que me inspiram um pouco ali na construção dos personagens. Então todas as minhas referências estão sempre lá nas minhas pastas. Eu não tenho essa organização. A minha escrita é mais caótica, assim, sabe? Mas o caos funciona bem pra mim. Também. Eu já fui do caos, hoje eu gosto mais. Você tem que encontrar, né, o que o que funciona pra você. Nesse dia uma menina me mandou mensagem, assim, ela falou que não estava conseguindo organizar pra escrever todos os dias. Mas assim, quem disse que você tem que escrever todos os dias? Muita gente fala, né, que tem que escrever todos os dias. Pra você construir o hábito, às vezes é necessário, né? Um hábito é bom você repetir ele várias vezes, por vários dias, até você... Mas... Você tem que ver qual que é a sua realidade, né? Você pode fazer isso todos os dias? Você tem esse tempo disponível? Então, você tem que se esforçar, né? Criar uma disciplina, enfim. Mas se você não tem, se isso não funciona pra você, tá tudo bem também. Eu tento escrever sempre que posso. No momento, eu tô com uma história descansando, né? Que tem isso também, a gente tem que deixar as histórias descansar e tal. Então, eu tô lendo muito agora. Eu tô lendo livros que tenham o mesmo estilo, assim, sabe? Livros, como é uma história adolescente, tô lendo bastante adolescente. E aí vim pra parte de edição, já eu sei que eu quero mudar algumas coisas, porque enquanto eu fui lendo, assim, já fui tendo algumas ideias, algumas coisas que eu quero mudar. Eu quero colocar um personagem novo. Meu Deus, mas é uma mudança e tanto. Mas não é um personagem que vai ter grande impacto ali, mas eu quero esse personagem que eu acho que vai ser importante pro desenvolvimento da história. Então é isso também. Você vai escrever, mas você vai mexer na história depois. Nunca tá pronto no primeiro momento. Por isso que eu acho que as pessoas não precisam ter pressa. No início, quando você começa a escrever, você tem às vezes aquele desespero de eu quero ver a minha história pronta logo, quero publicar logo. E principalmente agora, que nesses últimos anos a gente tem visto assim, um boom da publicação independente, às vezes o autor tem muita pressa de compartilhar a sua história com o mundo. E às vezes na primeira versão, eu já fiz isso, tá, gente? Falo isso como alguém já fez. Às vezes você simplesmente, sentei, escrevi, às vezes você nem revisa, ou você só faz aquela leitura ali e publica. Tá, tudo bem, faz parte, acontece. Mas você não precisa ter essa pressa, né? Você não precisa ser um autor publicado de imediato. Você pode deixar a sua história ali maturar como um bom vinho. E é importante lapidar, é importante estudar a escrita, né? Pra você realmente oferecer uma história com excelência. Isso vai ser muito melhor pro seu leitor, isso vai ser muito melhor pra sua caminhada como escritor também. É menos cansativo, né? Porque você se frustra também. Sim, às vezes você tem autores até que param, porque às vezes recebe uma crítica muito negativa e às vezes a pessoa
paralisa e acaba desistindo. E é muito importante também, eu acho, assim, a primeira dica que eu dou, quando alguém me pergunta, eu quero escrever, o que eu faço? Leia. Sim, todo escritor precisa ser primeiro um bom leitor. Você precisa consumir histórias. Não tem outro caminho, não tem. Você tem que ler. Você, tipo assim, é quase uma obrigação sua ler outras histórias, até para você ter um repertório, né, de palavras, de tropes, de clichês, para você saber até livros técnicos para você saber quais são as regras, para você quebrar as regras com propriedade. Então, não tem problema quebrar regras de escrita, né? Mas você tem que saber o que você está fazendo. Para você construir, para você construir seu estilo também. Você vai importante. perceber, você tem que descobrir para qual é a faixa etária que você quer escrever, o gênero, o seu estilo, a voz que você vai dar para os seus personagens, né? O que você funciona se você escreve melhor no tempo presente, no passado, enfim. Essas coisas vão vir com a sua bagagem de leitor, com o que você observa nas outras histórias, né? E é muito legal quando a gente... Não sei como foi pra você, mas quando eu comecei a estudar escrita com mais afinco, eu comecei tudo que eu leio hoje eu analiso. Às vezes eu fico até chata. Às vezes é até difícil fazer as leituras, porque eu vou colocando em prática ali as lições que eu vou aprendendo. E aí você vai observando nas histórias. Isso aí é legal pra você testar o que você tá aprendendo. Às vezes até é um pouco chato isso. Ontem... Enjoada demais. Ontem eu tava lendo um livro no avião, né? Aí, na mesma frase, repetia... muito próximo a mesma palavra. E eu li aquela frase várias vezes, tentando imaginar outra palavra que eu poderia colocar ali e como que ia fluir melhor se eu tivesse a oportunidade de colocar aquela palavra ali. É assim, uma coisa, quase uma necessidade, assim, você acaba... Depois você fica até com raiva porque a pessoa não fez. Mas faz parte do processo, cada um tem seu tempo, né? É verdade. E a gente não estuda pra ficar criticando um dos outros. De jeito nenhum. É pra realmente aprimorar o nosso trabalho, que a gente quer oferecer o melhor, né? Mas naquilo que a gente vai lendo, a gente vai aplicando um pouco da bagagem que a gente vai construindo. E eu tive a oportunidade de fazer uma pós em escrita, né? Então foi muito legal. Quero fazer também, né? É bem legal, assim, você ter contato com outros escritores, né? Porque uma pós-escrita, obviamente, vai estar um monte de escritor ali, né? Você pode trocar muito, né? E eles têm, às vezes, assim, ideias diferentes, formações diferentes, um jeito diferente de ver o mundo que acaba também te confrontando e te impulsionando, né? Te tira, às vezes, da zona de conforto ali, do seu comodismo. E eu sei que a gente ama ficção cristã, eu amo ficção cristã, mas eu acho que é importante também ler outras. Eu também gosto de ler outros. Eu gosto de entender o que está sendo produzido, por exemplo, eu escrevo para adolescentes. Então, eu gosto de entender o que elas estão consumindo. Porque nem toda adolescente cristã lê só ficção cristã. Sim. Às vezes elas têm contatos com várias literaturas. Então, eu gosto de ler. Porque eu também gosto do universo adolescente. Você adora ler. Eu sou uma adolescente ainda. Então, eu gosto de consumir histórias assim. E consumo outros também, né? Porque a Thaís leitora gosta de outras coisas também. Então, eu leio muito. Gosto de ler muito, porque isso vai me ajudando ali. E eu presto muita atenção. Por exemplo, eu tô lendo um livro e eu tenho um mini surto, assim. Eu falo, por que eu tô surtando com essa parte aqui? Então, tem alguma coisa aqui que é especial. Aí eu presto atenção no que o autor desenvolveu ali, qual foi a trope, né? O que foi que ele usou ali para que eu também me sentisse presa a essa história. E eu acho que também uma dica importante é você respeitar o seu processo, né? Cada um tem o seu tempo, né? Você começou lá em 2012, né? É um longo caminho, né? Longo caminho. Tive altos e baixos, né? Publiquei livro, teve época que não publiquei livro, teve época que publiquei independente, teve época que publiquei com editora. Levei um tempão para começar a estudar escrita, né? Assim, venho estudando escrita de uns 3 anos para cá. Ainda tenho muita, muita coisa para aprender. Tenho a humildade de reconhecer as falhas que eu cometi. Então, acho que tudo isso faz parte. É uma coisa que eu falo muito no meu livro novo, sobre a importância de você ser gentil com você mesma. É importante. E reconhecer os seus processos, o seu tempo, o tempo que você leva para aprender, testar, né? Então, vai com calma, assim, você vai construir a sua. Isso é bem importante, vai com calma e respeita o que você consegue fazer naquele momento, não se julgue tanto, né? Mas também não seja o oposto, né? Aquela relaxadão, pessoa, né? Ou então a pessoa que acha que escreveu o maior best-seller e é incompreendido, né? Vai ler Ego Transformado do Timothy Keller. Nossa, eu amo esse livro também. É curtinho, né? Mas ele dá um tapa na cara. E, enfim, não existe uma receita no final das contas, né? Por exemplo, Thaís tem uma rotina, né? Ela coloca playlist, ele cria um ambiente, né?
qualquer lugar. Vai, gente. Já escrevi. Eu já escrevi em qualquer lugar. Eu tenho minha rotina, mas... Mas é que, não tô falando que, né? Mas assim, é aquela coisa de mas você não liga, você só senta e escreve. Mas eu adoraria ser essa pessoa que cria, sabe? Acende uma vela, coloca uma playlist, eu de repente já tô cantando junto. Eu tenho que colocar aqueles lo-fi se eu quiser, que não tem letra, assim, sabe? Que daí eu consigo. Não te distrai. Ou barulho de chuva. Isso me ajuda. Isso me ajuda a escrever, assim, Eu nem percebo que tá o som lá no fundo. Mas eu queria ser mais organizada, assim, no sentido de ter um horário fixo, de sentar e se dedicar, assim. E eu tenho muitas ideias, né? Então, algo que eu também gosto de falar sempre é... Concentra numa ideia de cada vez. Isso, vai num projeto de cada vez, não você fica maluca. Já escrever vários livros ao mesmo tempo. Você começa a misturar o personagem, de repente a Juliana, que é do livro 3... da outra série tá aparecendo numa nova história. Você tem e às vezes até você confundir a construção do personagem, né? Às vezes você traz um trejeito que é da personagem do outro livro pra cá, você mistura vozes, às vezes você vai repetir alguns arquétipos ou até alguns padrões de acontecimento mesmo, porque você não tá se dando tempo de... Claro, se você consegue separar os dois, perfeito. O que a gente tá falando aqui, né? Não são regras absolutas, são conceitos, dicas. O que funciona pra gente, né? E o que a gente tem aprendido ao longo dessa caminhada. E, como eu já falei, né? Tem que deixar a história descansar, né? Mas o que é deixar a história descansar? Alguns profissionais de texto, assim, até a Becca Mackenzie sempre fala que no mínimo 2 meses você deixa seu texto lá, você não mexe nele. Nem leia de novo. Não. Esquece ele. Esquece ele. E até é um bom momento pra você iniciar um outro projeto. E assim, já tava esquecendo que eu ia falar das ideias. É muito normal, pelo menos pra mim, é muito normal. Eu tô escrevendo uma história, surge outra ideia. Sim, como acontece também. É muito cativante, assim, eu quero escrever mais. Eu quero fugir desse... Não caia nessa. O que você vai fazer? Você vai abrir um Docs lá no Google. Eu uso o Google Docs pra escrever. Eu gosto do Word. Então, você vai abrir um Word e eu vou abrir um Google Docs. E eu vou anotar lá a ideia que eu tive. Pra ela não se perder, um bloquinho, alguma coisa, assim, porque não dá pra confiar muito na nossa memória, assim, sabe? Ela é muito tradicional. E nem no grupo do WhatsApp, porque eu comecei a fazer isso e eu perdi tudo que eu coloquei nesse grupo do WhatsApp. O grupo que você tinha com você mesma? É o grupo que eu tinha comigo mesma. Tá tudo lá, mas assim, como é que eu vou voltar e achar? Aí você não lembra nada, nenhuma palavra-chave pra você procurar. Aí tá uma bagunça lá, tem foto, tem ideia, tem tudo naquele grupo do WhatsApp. Mas eu acho que é importante você anotar a ideia e aí um tempo depois você retorna pra ela. A Vicky, por exemplo, né, de As Estrelas, foi uma ideia que eu tive há muito tempo. E aí, quando meu avô faleceu, eu escrevi, porque foi aquele momento de curar a dor, enfim. E Memórias de Papel Timbrado, né, que agora, né, meu último lançamento, foi uma história que eu comecei a escrever lá em 2016, 2015, 2016, por aí. E agora que ele está sendo lançado, então, por uma editora. Antes, ele, em 2020, já tinha sido lançado na Amazon como independente, enfim. E agora, sim. O meu também, o Aventura 2, eu escrevi em 2014, 2015. Eu escrevia e postava no Wattpad os capítulos. Naquela época eu não tinha organização nenhuma, né? Então eu já escrevi o capítulo lá no Wattpad e escrevia. Às vezes mal lia. Aí o livro era enorme, tipo, devia ter umas 700 páginas de Word, muito grande. Ia escrevendo, e aí a época do Wattpad era gostosa, porque as leituras comentavam, né, em cada capítulo. Então, era legal do Wattpad. Elas iam pedindo, interagindo. Às vezes eu ia crescendo a história só por causa das coisas que elas iam pedindo. Aí, em 2022, eu tirei ele de lá, peguei todo o manuscrito, aí eu comecei a sentar, reli e tal. Aí fui editar, mas aí eu decidi reescrever muita coisa. Muita coisa eu já não queria mais daquele jeito. Olha só, né? Não foi uma coisa assim repentina. E foram 2 anos trabalhando nesse material até chegar nessa versão aqui, no livro novo que vai sair agora. E foi um longo processo. E aí eu estudei edição, e aí eu consegui aplicar um pouco do que eu aprendi. Legal. Memórias também. Eu comecei a escrever lá em 2016, aí eu dei um tempo nele. Tinha outro título, era As Cartas de Paula. Eu prefiro muito mais Memórias de Papel Timbrado. E aí depois eu retomei, aí publiquei no Wattpad e aí depois foi pra Amazon. E aí ano passado, quando a gente decidiu criar uma edição pela Mundo Cristão, né, eu fiquei debruçada nele vários meses, né, de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Aí ficou um pouquinho ali engavetadinho ali, depois voltou pra edição, mais 2 meses trabalhando em cima. Li mais de 3 vezes essa história em pouco tempo, assim. Então é importante isso também, você tá, né, debruçado sobre a sua história, né, é um processo, né. Mas enfim, gente, são conselhos, né, você também tem que conhecer o seu caminho, se conhecer, né,
como que você, o que funciona para você. Funciona uma rotina? Funciona ser sem rotina? Você precisa tomar um cafezinho antes? Você precisa ser um autor arquiteto, um autor jardineiro. O jardineiro é aquele que só senta e escreve. O arquiteto é aquele que organiza cada capítulo antes de começar. Então você vai descobrir. E para quem realmente está nessa fase só de começo, eu diria, só senta e escreve, se diverte, se divirta com a escrita, deixa acontecer. E aí, com o tempo, você vai se aprimorando, você vai estudando, vai buscando referências. Porque depois que você começa também a estudar muito edição, às vezes você se torna muito crítico com você mesmo, né? Às vezes você vai até se auto-sabotar. O processo se torna menos divertido e se torna mais crítico, mais doloroso, penoso, assim. Então aproveita. Eu sinto muito saudade da época que eu comecei a escrever, porque eu lembro que eu chegava da escola correndo, ia direto, tipo, almoçava, ia direto pro computador e passava horas ali, só eu criando um universo. Tipo, era muito especial. Então, hoje nem sempre é tão especial assim, né? Porque a gente tem prazos, às vezes a gente se preocupa muito com a técnica. Será que tá no formato certo? Se preocupa também na recepção, né? Porque agora você vai construindo um público, né? Você vai tendo leitores, então você vai pensando, será que os leitores vão... Será que é isso que eles querem, precisam? Será que eles vão curtir isso que eu fiz? Não precisa ser, você não precisa carregar todo esse peso, mas você acaba carregando em algum momento que é meio que inevitável, né? Porque até pelo nosso perfil, assim, né? Nós duas somos aquele tipo de garota que gosta, que infelizmente tenta ser perfeita, sabe? Nós não somos. Mas acaba se colocando essa cobrança muitas vezes. Então, que são coisas que o Senhor vai trabalhando aqui conosco. Então, às vezes, em processo, processo de cura. Então, às vezes, o processo da escrita acaba se tornando mais doloroso. Então, para você que está começando, só senta e escreve, leia muito, se diverte com as suas histórias, com os seus personagens, teste coisas novas. Leia muito e estude. Se você pode hoje já começar a estudar escrita, vai estudando, que aí você vai aprendendo e você tem tempo, sabe, para testar aquilo que você vai aprendendo, até você realmente assimilar tudo que você vai aprender sobre escrita. Então, se joga na escrita e aproveita. É verdade. E é isso, pessoal. Essas foram as nossas dicas, conselhos, um bate-papo aqui, na verdade, né, sobre o que funciona pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Então já deixe seu like nesse vídeo aqui, se vocês curtiram esse estilo aí, esse pequeno quadro aqui desse momento, cara, com a Thaís aqui. Deixe seu like também, né, pra dar aquele apoio ao nosso trabalho aqui, né? Segue o canal da Paty, se você não segue. Segue aqui o Instagram também, né? Vou deixar aqui o @ da Thaís também, pra vocês seguirem ela lá no Instagram. E muito obrigada, você que acompanhou até aqui. Deixa um comentário, fala assim, ó, vamos pensar uma palavra-chave aí, tapete. Escreve no final. A gente tá sentando no tapete aqui com cãibra já. Com as pernas cruzadinhas. Mas é isso, pessoal. Deus abençoe você. Se você é um novo escritor, continua firme, não desanima. E Deus abençoe todos vocês. Super beijo. Tchau, gente. Prazer.